Olá, boa tarde a todos e todas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai iniciar uma série, né? Meu nome é Tânia, sou técnica da EFAP e tenho convidados especiais na tarde de hoje para o nosso primeiro programa chamado Envelhecimento Ativo. O nosso programa Envelhecimento Ativo tem este nome porque ele tem um propósito, né? Ele nasceu a partir de estudos que têm sido feitos em relação a fenômenos muito significativos agora para nós, agora no século XXI, né? Dados demográficos têm enfatizado a relevância de abordar o tema de uma maneira mais abrangente, né? Sobretudo na esfera do serviço público. Nós, servidores, contamos com uma massa muito grande de profissionais, né? E com acima de 50 anos, né? Os 50 anos ou mais, nós temos muitos e que continuam todos muito produtivos, muito ativos e dentro das suas funções, com bastante discernimento e compreensão. Dessa forma, nós compreendemos aqui no nosso canal, dentro da proposta do Centro de Mídia, de ter uma programação semanal para vocês dentro dessa temática, de que é muito importante que nós começamos a ter algumas reflexões, né? Que a gente possa compreender a gestão da idade sob a luz de marcos legais, estudos acadêmicos, políticas públicas, experiências de instituições agregadoras também, né? Que temos muitas também de terceiro setor, e relatos também da própria rede, né? Tudo isso tem como objetivo ampliar o diálogo e a troca de informações, orientações e a promoção de direitos aos profissionais da educação. Então, por isso, sejam todos muito bem-vindos e ficamos muito contentes em tê-los nesta tarde. Dando continuidade à nossa apresentação, teremos aqui conosco dois convidados, como eu comentei, né? Então, temos a senhora Carmen Pavan, que ela é conselheira do Conselho Estadual do Idoso aqui em São Paulo, e temos também uma figura muito importante para nós, convidado especial, que é o doutor Alexandre Kalash, né? Especialista em envelhecimento ativo e também membro de instituições importantes também, como as Nações Unidas, no tocante a esse tema relevante que é envelhecimento ativo e saudável. Tá? Nesse sentido, passo a palavra a vocês também, ao doutor Alexandre, mas antes quero deixar só um recadinho. O nosso canal, o canal Formação Continuada, tem a programação sempre a partir das 14 horas, todos os dias. E o programa Envelhecimento Ativo tem a nossa programação às sextas-feiras, das 14 às 15h30, e sempre com um tema importante aí para toda a rede. Doutor Alexandre, por favor, temos a honra de recebê-lo aqui, por favor. Muito obrigado, Tânia, é um prazer estar com vocês, muito obrigado pelas gentis palavras de apresentação. Eu vou fazer essa apresentação com muito ânimo. Eu sou um paulista de coração, minha mãe é de São Paulo, a minha família toda materna, do lado materno, de forma que eu me sinto extraordinariamente em casa quando estou em São Paulo. Tenho inúmeros amigos e vários projetos de colaboração, de forma que meu pedacinho do coração está sempre com São Paulo. E quando eu recebi esse convite, eu imediatamente disse para a Tânia, assim, com a maior satisfação, já que poderia acrescentar, dado que o título do programa é Envelhecimento Ativo, e nem sempre esse título ressoa da forma como eu gostaria que ressoasse. E digo isso porque fui quem concebeu o programa de envelhecimento ativo da Organização Mundial da Saúde. Eu fui diretor da Organização Mundial da Saúde, no departamento de envelhecimento e ativo, de 94 até 2008, e foi exatamente lá que nós desenvolvemos esse termo, o marco político do envelhecimento ativo, e já que vocês vão se embrenhar por um programa de envelhecimento ativo, me pareceu importante que estivéssemos todos na mesma página. Porque, para alguns, o envelhecimento ativo suscita aquela ideia de que é ativo, faz, malha, exercício físico. E para outros, inclusive, foi uma deturpação que a União Europeia deu ao título. Ser ativo é ser produtivo. E eu acho que tem muito mais o conceito de envelhecimento ativo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tânia já falou que nós estamos vivendo num processo muito rápido de envelhecimento. Realmente muito rápido. Olhem bem para mim. Quando eu nasci,
a expectativa de vida no Brasil não passava de 45 anos. Hoje nós estamos a bem de 77. São 32 anos mais de vida, não 32 anos de velhice. Nós estamos todos no mesmo barco. Quem já é mais velho, mas para toda a população. E envelhecer, primeiro recado, envelhecer é bom. Morrer cedo é que não presta. Então nós temos que encarar o envelhecimento de uma forma diferente como era no passado. E como era esse passado? Em 1945, quando eu nasci, estou falando com vocês de Copacabana, onde eu agora moro, e eu nasci a 3 quarteirões daqui, numa maternidade. Ela não existe mais. O que era maternidade hoje é um hospital geriátrico. Eu costumo brincar que eu tenho grande chance de terminar onde eu comecei. Da maternidade para o hospital geriátrico. Essa é a realidade, é a velocidade do envelhecimento populacional. Nós vamos dar um salto de 14% da população com mais de 60 anos, hoje, para 31% em 2050. Nós vamos dar um salto de 31 milhões de pessoas com 60 anos e mais para, em 2050, 67 milhões. Vocês que estão me olhando, façam as contas. Se vocês têm 30 anos e mais, daqui a 30 anos, em 2050, vocês vão ter 60 anos e mais. A população de idosos, que a gente acha que 2050 é um tempo muito perdido, que não tem muito interesse, a população de idosos já é você, o adulto de hoje. É de interesse de todos nós que possamos envelhecer bem. E é isso que o envelhecimento ativo tem a ver. Mas, as nossas taxas de fecundidade, o número médio de filhos que uma mulher tem no final da sua vida reprodutiva, ela atingiu o valor de 2, ou seja, um casal só tem 2 filhos, portanto não se repõe. Ela está abaixo da reposição há pelo menos 2 décadas. Isso faz com que aquilo que era antes chamado uma pirâmide, com poucos idosos no topo e muita base, ou seja, muitos jovens, crianças, adolescentes, ela está se achatando na base e aumentando no topo. Ou seja, cada vez mais nós vamos ter pessoas idosas e cada vez menos temos na base jovens, adolescentes. Nós precisamos desses números. Vocês que são do setor educacional sabem que para poder prever quantas escolas são necessárias e onde, vocês têm que ter os números. Quantas crianças, quantos adolescentes, hoje, daqui a 5, 10, 15 anos. Mesma coisa em relação à população idosa. Para que a gente possa desenvolver as políticas adequadas e os serviços que são necessários para uma população que envelhece tão rapidamente, é preciso de números. E esses são os estudos que podem nortear o desenvolvimento de políticas para esse envelhecimento tão rápido. É muito rápido. Se vocês compararem, a França foram necessários 145 anos para dobrar a proporção de idosos de 10% para 20%, de 1845 para 1990, 145 anos, um século e meio. O Brasil vai fazê-lo em 19 anos. Não estamos sós. Outros países da América Latina, outros países da Ásia, como a China, como a Tailândia, eles estão nesse processo muito rápido. E é o que eu chamo da revolução da longevidade. O que antes era a exceção, poucos envelheciam, hoje cada vez mais vai sendo a norma. Deixou de ser como no tempo dos meus avós, que você chegava aos 50, 60, já no final da vida. Eu lhes disse, com essa expectativa de vida de 45 anos para a minha geração, a vida era uma corrida de 100 metros. E você via onde você ia chegar. 100 metros. Hoje não. Uma maratona. E todos nós sabemos que para poder chegar bem ao final da maratona, vocês que por acaso já o fizeram, vocês sabem que é necessário ter estamina, ter determinação, querer chegar bem, treinar, ter conhecimentos, ter reservas para poder chegar ao final daquela maratona. A vida é uma maratona. Isso pressupõe que esse marco do envelhecimento ativo vai nos proporcionar
as ferramentas para essa longa vida. E não tem como tapar o sol com a peneira. Uma vida longa pressupõe barreiras, traumas, perdas. Você pode ter perda do que é o mais importante de tudo na vida para você ter qualidade de vida, seja qual for a sua idade, saúde. Você pode ter perda de pessoas amigas e familiares. Vocês podem ter perdas de status, vir um aposentado. Vocês podem ter perdas financeiras. O importante é ter reservas para poder, face a essas barreiras e perdas, você dar um salto por cima, encontrar um caminho pelo lado, poder se reinventar para continuar a jornada. Jornada mais longa, de uma longa vida, de uma maratona. É disso que se trata o marco político do envelhecimento ativo. E tem outra coisa que é importante chamar a atenção. Os países já envelhecidos, que são os países desenvolvidos, eles primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Primeiro enriqueceram para depois envelhecer. E ao longo de um processo muito mais longo, de muito mais tempo, eles tiveram tempo e recursos. Veja aquela França, 150 anos para dobrar de 10% para 20% a proporção das pessoas que têm mais de 60 anos. Nós vamos ter uma geração para fazer esse salto. 19 anos, de 2011 para 2030. É um imenso desafio. O país não está preparado. E são as políticas, e eu olho para São Paulo porque eu sei que se um Estado pode fazê-lo bem, aí está São Paulo. Recursos humanos, com menos, embora haja muita desigualdade social, e com um compromisso talvez mais sério com aquilo que é fundamental, que é a educação. Eu os parabenizo por ter escolhido o envelhecimento ativo para focar essas políticas. Tem outra coisa que é muito importante. Tem muita gente que reclama de envelhecimento. Parem de reclamar. Só tem uma alternativa ao envelhecimento. O que você prefere? Morrer mais cedo? A outra opção é envelhecer. Vamos envelhecer com entusiasmo. Vamos parar de ficar reclamando que a sociedade está ficando mais... que nós estamos ficando com ruga, o cabelo está ficando branco, eu estou ficando careca. Envelhecer é bom. Morrer cedo é que não presta. Mas para que a gente possa se preparar bem, é preciso que a gente também abrace o envelhecimento e o idoso de uma forma diferente como está sendo. O idoso não é um fardo. As famílias mais pobres que contam com um idoso dentro de casa, elas estão protegidas contra a pobreza absoluta. Nesse contexto da Covid que nós estamos vivendo hoje, os estudos do IPEA, Ana Amélia Camarano, recém lançou, mostrando que as 20% das famílias mais pobres que têm um idoso têm uma fonte de ingresso regular. Aquela pensão entra, vai trazer comida para a prateleira, vai comprar o remédio necessário, vai comprar o essencial. Quando ela morre, aquela família pode entrar em pobreza. Aquela pensão é muito mais importante do que essa ajuda de R$600 que quantas vezes não chega onde devia chegar e chega errado a quem não deveria ter pedido. São as nossas distorções. O idoso é um recurso. Também porque na hora de sair da pandemia, onde que está concentrado o dinheiro? Eu não estou dizendo que todos os idosos sejam ricos, claro que não. Mas para ser rico hoje no Brasil, você precisa ter mais de 55 anos. O Instituto Locomotiva mostra isso claramente. É nas mãos das pessoas com mais de 55 anos que nós temos R$1,8 trilhão. Vão querer sair da crise que inevitavelmente virá? Os idosos é que vão aportar esse recurso. Quer comprar um carro último modelo? Peça ao papai ou ao vovô, porque eu sei que vocês que têm 30 anos não têm esse dinheiro. Vão querer comprar um imóvel? Vão ter que ter um empréstimo com um aval de alguém idoso da família. Esses recursos são importantes.
E também são importantes porque em todos os estudos, e eu os fiz, enquanto diretor da Organização Mundial da Saúde, nós encomendamos 16 estudos de crises. Crises tão variadas como tempestades de neve no Canadá, seca no Moçambique, terremotos no Paquistão, na Turquia, tsunami no Pacífico, guerra. E em todas essas crises e emergências eram os idosos que viam a luz no final do túnel. Nós já passamos por poucas e boas. Nós podemos abraçar, aconchegar, dar apoio, trazer as gerações mais novas afoitas, desesperadas, impacientes, e dizer: calma, nós vamos passar a crise. Até porque em chinês, crise e oportunidade é uma palavra só. Onde existe crise, existe oportunidade. É a oportunidade agora de nós acordarmos para o que é mais essencial na área de saúde nesse país, que é o SUS, que vinha sendo dilapidado e sucateado nos últimos 4 anos. É ele que está salvando a lavoura, é ele que está salvando vidas. Essa é a oportunidade. Estamos numa crise, mas oxalá que depois dessa crise a gente possa reerguer e valorizar e dar crédito a esses heróis e heroínas, sobretudo heroínas, essas auxiliares de enfermagem, essas enfermeiras que estão na linha de frente, mais do que os próprios médicos, salvando vidas. Agradecer-lhes. É exatamente isso que uma crise nos proporciona, e nós, idosos, temos as memórias do passado. Nós sabemos, pelas poucas e boas por que passamos, que a jornada é longa. E acabar com esse mantra perverso do Facebook. Começou lá. Em inglês, move fast and break things. Mova-se rápido, vai quebrando as coisas à sua volta. Não. Vamos, depois dessa crise, aprender que a gente vai ter que se mover com mais calma, com mais tranquilidade e consertando as coisas à nossa volta. Vai ser preciso. E nós, de novo, vamos ensinar o caminho. Há uma Ialorixá, Mãe Wanda, aqui no Rio, que há pouco, valorizando as nossas tradições, que hoje, com todo o racismo que existe e aflorou, a gente vê pessoas atacando os centros, perseguindo-os, intolerância. Mas a dona Wanda disse, Mãe Wanda, nós temos nas nossas histórias e tradições 2 divindades. Uma que é o Oxá Guiã, que é jovem, e ele vai, e ele destrói, e ele vai com pressa, e ele não percebe as coisas à sua volta. E depois vem Oxá Fulano, mais velho, com mais paciência, com mais método, colocando tudo de novo no lugar. Isso tudo tem a ver com envelhecimento ativo. Tem a ver com envelhecimento ativo, que foi uma mudança de paradigma. Eu vou falar um pouquinho de como o estudo nasceu. Eu sou médico, me formei aqui no Rio de Janeiro. Não tinha a menor ideia de que envelhecimento era importante. Eu não tinha ouvido a palavra geriatria ao longo da minha formação. Cheguei na Inglaterra para fazer o meu mestrado, me fortalecer. Estou falando, sim, de anos difíceis. A partir de 64, adivinhe por quê. Quem quisesse fazer saúde pública no Brasil tinha muitas dificuldades, porque dependia, sobretudo, de um governo nos anos de chumbo. Eu fui me fortalecer. Fui fazer o meu mestrado e cheguei a país envelhecido. E comecei a estudar. Eu comecei a perceber que isso ia também atingir o Brasil, que seria uma questão de tempo e talvez mais rápido. E nós íamos também envelhecer. Estamos começando a ver a expectativa de vida aumentar, estamos começando a ver as taxas de fecundidade diminuir. E eu comecei a fazer as projeções. E comecei a estudar a fundo. Fiz o meu mestrado na área de envelhecimento e depois saí de Londres, fui para Oxford e fiz meu doutorado também nessa área. Foi uma sorte.
Eu estou em 1975, há 45 anos atrás. Nunca olhei para trás. E sabem por quê, amigos? Porque eu tive a sorte de nascer numa família estendida, mediterrânea, muitos idosos. Minha avó tinha 13 irmãos e irmãs. Meu avô, 17. Aí, tudo em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, onde minha mãe nasceu. Eu tinha duas opções quando eu era criança. Eu podia brincar com menino, porque menino só brincava com menino, não podia brincar com menina, né? É como está voltando à moda agora, menino de azul, mulher de rosa. Então, tinha opção. Ou eu brincava com eles e achava chato, depois de meia hora de jogar a bolinha de gude, eu preferia ficar no pé das velhas. Mulheres incríveis, sobretudo essas mulheres que me ensinaram, que eu ficava ouvindo aquelas histórias, tradição oral. Aqueles velhos que me ensinaram. Quando eu cansava delas, estou falando sim, sou de classe média, tinha aquelas mulheres negras incríveis na cozinha, que ainda era senzala e continua sendo, que não são valorizadas, que são as cuidadoras hoje, que salvam as famílias que podem ter recursos para terceirizar, vamos ter que valorizá-las cada vez mais. E eu ia para a cozinha, eu ouvia mais histórias fantásticas de um país que estava se urbanizando, que vinham do interior com histórias de tradição oral, de muita sapiência. E foi quando eu me dei um estalo, meu Deus, quando eu fiz o meu primeiro estudo, percebi, através de números, de que você, para ser um geriatra, e essa é a minha tese de mestrado, e ser feliz com a escolha, ter satisfação de trabalho, era sinal de que na infância ou na adolescência você tinha tido contato íntimo com as pessoas idosas da sua família. Eu tive. Além do mais, quando eu tinha 15 anos, minha avó, que tinha ficado viúva em Belo Horizonte, veio morar conosco aqui no Rio. E pouco depois adoeceu. Minha mãe, então, veio e me perguntou: meu filho, mamãe está com câncer e eu vou precisar de ajuda. Você me ajuda a cuidar dela? Claro. Primeiro porque eu sabia desde pequenininho que eu tinha liberdade total de ser o que quisesse, desde que fosse médico. Eu fui fazer medicina mais tarde, já querendo fazer saúde pública, não uma clínica. Mas eu amava minha avó. E fui cuidar dela, 3 anos. Essa talvez tenha sido a experiência mais profunda da cultura do cuidado, que está inserida no envelhecimento ativo. Quando eu percebi aquilo, estudando os números, fazendo um inquérito, para saber o que determinava ter satisfação de trabalho daqueles jovens geriatras na Inglaterra, era tudo a ver com as experiências que vinham da infância, da adolescência. Repeti depois um outro estudo com estudantes de medicina, procurando saber e estudar e medir as atitudes deles em relação ao envelhecimento, ao idoso, ao cuidado, morte. E em todos os grupos que eu estudei, as atitudes deles eram mais positivas antes deles terem um contato numa enfermaria de geriatria do que depois. E eu fiquei espantado. E reunia esses pequenos grupos, perguntando, fazendo um grupo focal, por quê? A hipótese era o contrário, de que vocês, numa enfermaria em geriatria, fossem se interessar mais. A resposta: não. Nós não temos contato nem com os nossos idosos, na nossa família. Fomos criados numa família mononuclear. E, de repente, você nos tira daquele glamour, medicina aguda de alta tecnologia, para nos colocar aqui no fim de linha com esses pacientes já com polimorbidade, com escaras, com confusos dementes, abandonados pela família, que tem dificuldade de articular, que a gente não consegue entender. Se nós não temos ainda um contato positivo com os nossos próprios velhos, nós somos jovens, nós viemos para a medicina por interesse à vida. A gente trocou. E até hoje, em várias escolas médicas na Grã-Bretanha, você, quando
começa o seu curso médico, você é apresentado a alguns idosos. E os acompanham ao longo dos 6 anos do curso. Deixam de ser pacientes geriátricos para serem pessoas que estão envelhecendo. Intercorrências. Essas intercorrências podem ser uma festa de aniversário, um casamento, pode ser uma ida a um centro de saúde, pode ser até uma admissão ao hospital, pode ser até a morte. Deixou de ser a morte de um paciente geriátrico, mas sim de um amigo. Atitudes, eu estou falando de atitudes. Estou falando de atitudes porque isso é essencial para que a gente possa realmente abraçar esse conceito que vocês abraçaram, e eu estou aqui apenas dividindo com vocês a minha visão do que é ser envelhecimento ativo. Que também é pela definição que nós desenvolvemos esse marco político do envelhecimento ativo, já vindo da minha experiência acadêmica na Grã-Bretanha, nas universidades de Londres, de Oxford, em que eu abracei o conceito de promoção da saúde. Esse é um conceito importante. Saúde é criada num contexto do dia a dia, onde você mora, onde você vive, onde você trabalha, por onde você se locomove, por onde você busca diversão, entretenimento, por onde você ama. Aí é criada a saúde. Quando falha, é que você precisa de um profissional da saúde para remendar aquilo que ficou estragado antes. Aquela hipertensão que não devia ter acontecido, mas que aconteceu pelos determinantes sociais da saúde. Porque você não teve uma dieta boa, não porque não quisesse, porque não pôde. Que você morou num lugar poluído, com a poluição atmosférica, sem esgoto, 50% da população brasileira ainda vive sem esgoto. 30 milhões não tem nem água. Estamos aí na Covid, lava a mão, hein? Mas não tem água, doutor. Vai com sabão, hein? Mas não tem nem água. Como é que eu vou gastar dinheiro com sabão? Determinantes sociais da saúde. Saúde é criada nesse contexto. E aquela hipertensão que aparece aos 35 anos, que não devia ter aparecido, poderia ter sido prevenida, se complica, que depois você não encontra a resposta certa no centro de saúde, que está desamparado, que foi sucateado, que não tem o medicamento certo, e ele vai se complicando, e aos 58 anos, pá, você tem um derrame. E se sobreviver, você pode estar com uma hemiplegia para o resto da vida, dependente. Isso tem um impacto muito grande, inclusive econômico, porque alguém da família vai ter que lhe cuidar. Eu estou falando aqui de um dos conceitos do envelhecimento ativo, que é a capacidade funcional, a sua independência. Imaginem só, se você quando nasce, você tem uma capacidade funcional, a sua capacidade de fazer as atividades de dia a dia, você se banhar, de você comer só, de ir ao toalete, de fazer o que é preciso para se tornar uma pessoa independente. A gente começa, claro, no início da vida, dependendo de alguém que nos cuide. Em geral, os nossos pais. E muito rapidamente você vai subindo a sua capacidade funcional e ela chega ao pique, lá pelos 25, 30 anos. Nunca seremos tão fortes e rápidos. Estou falando de capacidade física, não estou falando de capacidade intelectual. Mas é isso. Vocês podem ver. Os medalhistas, campeões olímpicos, eles estão ali pela faixa dos 25 anos, com 30, 35 já se aposentaram. Eu sei. Eu não vou correr em torno do quarteirão hoje com a velocidade que eu tinha 30, 40, 50 anos atrás. Nem pretendo. Não preciso. Mas desde que eu continue a desempenhar as atividades do dia a dia, de novo, me banhar, preparar minha comida, de poder fazer as atividades que me façam ser independente, tudo bem. Só estou mais velho. Eu não tenho mais aquela capacidade funcional lá de cima. Eu disse, mas se eu estiver acima do limiar da incapacidade, tudo bem. Dá de conta pouco, é apenas um número cronológico. Eu não serei mais belo, e nem quero, para sempre, a juventude eterna, que é tão cultivada e cultuada nesse país. Não é isso. Não é ir para a academia para malhar, para ficar bonito, sarado. Se for para atividade física, é porque você quer continuar
com a sua capacidade funcional alta. Não é fazendo cirurgias plásticas, somos campeões de número de cirurgiões plásticos para ficar para sempre lisinho. Não interessa. Então, este conceito de capacidade funcional é fundamental. Porque quando nós caímos abaixo daquele patamar da incapacidade, aí sim, é um problema. Para você, porque sua qualidade de vida não vai ser igual, e vai ter que ter alguém que lhe cuide. Pode ser da família, pode ser do setor público, em geral é da família. Isso custa. Porque vai ter um impacto na qualidade de vida de muitas pessoas do seu entorno. Sobretudo a mulher. E aí é uma questão de gênero que eu já vou falar um pouco mais. O que nós não queremos é que você nunca chegue àquele pique aos 25 anos, 30 anos, que você chegue mais abaixo. Porque você veio já doente desde a infância, adolescência, você foi pobre, morou no lugar errado. Teve pais que tiveram um nível educacional baixo, não por escolha, mas por falta de opções. Teve uma mãe que lhe cuidou sozinha, porque o pai, seu pai biológico, foi embora, abandonou. Tudo isso vai ter impacto, você não chega ao pique que você gostaria. Que outros da sua idade, também com 25, 30 anos, estão aqui em cima, com mais capital para o resto da vida, você está aqui embaixo. E depois você começa a cair mais rápido do que aquele outro e vai acentuando a diferença ao longo da vida. Isso é o que dói. Você não teve as oportunidades, são os determinantes sociais da saúde, que vão ter um impacto na tal capacidade funcional que você chega muito abaixo na hora que você mais precisa. Nós precisamos de políticas que possam reverter isso. E como eu vinha de uma tradição acadêmica na Inglaterra de promoção da saúde, criei o primeiro mestrado de promoção da saúde na Europa, Escola de Saúde Pública em Londres, onde eu então trabalhava, eu trouxe essa bagagem para a Organização Mundial da Saúde em 94, quando eu fui chamado para dirigir o programa de envelhecimento e saúde da OMS. Que oportunidade fantástica. Você pode usar aquilo pelo bem, que é outra mensagem importante. Usar as coisas que a gente tem para o bem, com propósito. Propósito é muito importante. Se sentir que você tem uma missão, que você pode mudar o mundo, ou você, ou a sua família, a sua sociedade, o seu quarteirão, para algo melhor. Eu fiquei 13 anos lá. E pouco a pouco, eu vim trazendo aqueles conceitos de promoção da saúde, de prevenção de doenças. Minha formação em epidemiologia nas universidades de Oxford e de Londres, com uma rede de pessoas fantásticas mundo afora, porque a minha missão na Escola de Saúde Pública em Londres foi treinar profissionais da saúde sobre as implicações para a saúde pública do envelhecimento. Eu tinha um capital, uma coisa tão importante que você vai ter, e já vou voltar a isso. Para que eu, contando com eles, pudesse me apoiar e desenvolver esse marco conceitual do que é envelhecimento ativo. Por isso eu estou compartilhando isso com vocês, para que não fique um rótulo, meio que as pessoas não saibam exatamente o que é, afinal, envelhecimento ativo. E aí vem a definição. Estamos no final da década de 1990. No Dia Internacional das Pessoas Idosas, que é o 1º de outubro, do Ano Internacional das Pessoas Idosas, que foi em 99, na virada do século, que anunciava o século do envelhecimento. E nós lançamos esse conceito exatamente ali, naquele dia, 1º de outubro de 1999. E chegamos a essa definição. Envelhecimento ativo é o processo. Processo é ao longo da vida, não é acordar aos 65 e dizer, fiquei velho. Nem aos 61, nem aos 57, nem aos 83, não é cronológico. É o processo para você otimizar as oportunidades de 4 coisas que são fundamentais para você chegar com qualidade de vida a tal da velhice. Primeiro é saúde. O segundo tem a ver com vocês da área educacional, conhecimentos.
Somente com saúde e conhecimentos, vocês vão poder participar integralmente da sociedade, que é o terceiro pilar da definição. Saúde e conhecimentos para poder participar, mas para poder participar é necessário que você tenha direitos. Mesmo que seja brigando por esses direitos, que eu tenho direito sim. Aquela palavra aposentado, que foi traduzida para o português, não sei que perversidade foi essa, porque nem em Portugal é essa a palavra que indica você se retirar da força de trabalho. Aposentado, que remete àquelas casas antigas do interior, que você ficava lá no fundo, naquele aposento onde botavam os velhos lá. Eu vou envelhecer na sala da frente. Nada de aposento. Eu vou ter direito a participar da sociedade. Vou brigar por esses direitos. Nem que seja como um ativista. Se eu era um ativista antes, aos 18, 20 anos, quando estudante de medicina, numa época em que foi difícil ser ativista, eu ia. Não vai ser agora que eu vou deixar. Eu tenho que ser coerente com esse processo de vida. Nós somos, à medida em que envelhecemos, mais de nós mesmos. Então, com saúde, com conhecimentos e com direito a participação, a gente pode entrar no outro pilar do envelhecimento ativo. É a segurança, saber que a gente está protegido se as coisas não derem certo. Você ficou velho. Você ficou talvez incapacitado, você perdeu sua capacidade funcional, você já não pode mais participar integralmente da sociedade. Mas você vai estar protegido. Nem que esse proteger-se signifique ter um teto em cima da cabeça, dinheiro no bolso para poder comprar comida e poder ter essa prateleira meio cheia daquele medicamento que você precisa porque está ficando velho e doente. São 4 pilares. Saúde, conhecimentos, participação, segurança, proteção. Como é que eu posso traduzir isso para uma pessoa leiga? São 4 capitais que você precisa acumular para bem envelhecer. Capital de saúde, capital de conhecimentos, capital social, ter amigos, ter apoio, e o capital financeiro, quando é possível acumulá-lo, está difícil, né? Tanto desemprego, essa crise que virá, que já estava ruim, gente, mas vai ficar pior. Os estudos estão mostrando que na América Latina, no Caribe, nós vamos aumentar o nível de pobreza aguda para 37% da população, e quem vai pagar esse pato mais que ninguém são as mulheres, que estavam mais no setor informal da economia. Trabalhos mais precarizados, menos valorizados, inclusive de cuidar dos outros, porque o verbo cuidar ainda é, no nosso país, nós homens, conjugando assim: tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso. A revolução da longevidade, com essa perspectiva de envelhecimento ativo, pressupõe desenvolver uma cultura do cuidado, em que nós, belezocas, homens, vamos ter que nos dar conta de que para você ser cuidado é preciso que também você cuide. Estamos todos juntos, solidariedade. Quem sabe, uma lição que a Covid nos trará. Então nós temos os pilares do envelhecimento ativo. Temos a saúde, o aprender ao longo da vida, o setor de vocês que vai ter que insistir em aprendizagem ao longo da vida, aprender sempre. Estamos vivendo uma revolução também tecnológica, está tudo mudando. Então, com saúde, com esses conhecimentos, ao longo da vida, participando e ter a segurança. E quais são os determinantes? O que influencia que isso tudo possa acontecer? Primeiro, acesso a serviços. Serviços sociais, serviços na área de educação, serviços na área de saúde. Com as nossas desigualdades gritantes e que a Covid não forjou, apenas descancarou, nós estamos vendo aí que país despreparado
abissal desigualdade. E estão falando em isolamento vertical, bonitinho, né? Para quem está em cima do vértice da pirâmide. Fica em casa, com conforto. Eu estou. Com acesso a home office. Home office. Vai explicar o que é um home office para alguém que mora na periferia? Para alguém que mora em Paraisópolis, olhando para cima, aquelas torres residenciais bonitas, cada um com sua piscininha, uma quadra de tênis, de basquete, de piscina olímpica. E do outro lado do muro, você olha e fala assim, olha lá, eles estão no home office. E eu estou aqui me lixando para poder trazer a comida, trazer os serviços, fazer com que eles possam ficar no home office. Isso é importante. Ter acesso a serviços básicos para fazer com que essa população possa envelhecer bem. O primeiro grupo de determinantes que influencia os pilares do envelhecimento ativo. O segundo é o nosso comportamento, estilos de vida. Nós sabemos, quantas vezes já sabemos que nós temos que comer bem, dieta saudável, que nós temos que não ser sedentários, que nós temos que parar de fumar se alguém ainda fuma, que nós não devemos beber em excesso, e em excesso, moderação, estou falando que não é 3 chopps na hora do almoço e 5 na hora do jantar, não. Moderação. E com esses 4 fatores de risco em relação à saúde, do ponto de vista do nosso comportamento, a gente pode evitar as doenças crônicas, que são mais comuns à medida que envelhecemos. Nós estamos falando de doenças cardiovasculares, respiratórias, problemas osteomusculares, câncer. E esses 4 fatores de risco influenciam essas 4 doenças que são comuns na velhice. Para poder combatê-las, a gente tem que mudar de comportamento. Mas para poder mudar de comportamento, a gente tem que ter políticas adequadas para que isso seja possível. Aí, ó, come brócolis todo dia, viu? Mas não dá, meu amigo. Se eu comer brócolis todo dia, no final da semana ou do mês, eu não vou ter dinheiro para comprar aquela dieta branca que eu sei que faz mal para mim, que é tudo branco. Farinha, açúcar, sal, arroz branco, cachaça. Então, tem que ter políticas adequadas. A desigualdade, de novo, operando de forma violenta. Depois nós temos que cuidar dos determinantes pessoais. Estou falando só de genes. Estou falando do nosso comportamento. Não seja um adulto ranzinza, que é chato. Mas o idoso ranzinza, ninguém atura. Você precisa manter esse capital social. Você precisa ser mais otimista, seja mais leve, olhe o lado errado. Olhe bem que esse copo está meio vazio, ele está meio cheio. Tente até ter mais humor, para que a vida fique mais fácil e você seja cercado por pessoas. São pessoais, são características da sua personalidade. Depois vem o entorno físico, onde é que a gente vive. Como? Está fácil? Por isso nós criamos, em cima do marco político do envelhecimento ativo, um programa que ainda estava já na saída da OMS, que foi talvez o meu maior legado, que deixei lá, foi a cidade amiga do idoso. A gente pode discutir na hora das perguntas e respostas. Está dando certo no mundo inteiro, são mais de 2.500 cidades e comunidades, e aqui ainda no Brasil está tudo difícil fazê-lo direito. Depois vem os determinantes do ponto de vista do meio ambiente social, combatendo o idadismo, combatendo a violência contra o idoso, contra todas essas idades, essa violência doméstica, essa homofobia, esse não gostar de alguém por causa da sua cor, do seu sexo, da sua orientação sexual. Vamos maneirar. Vamos ser mais tolerantes, inclusive com o idoso. E depois o determinante ligado a fatores econômicos.
Então, vocês imaginem se vocês querem chegar no coração de uma margarida que tem 6 pétalas. O coração da margarida é o envelhecimento ativo. Cada pétala representa acesso a serviços, os fatores comportamentais, os pessoais, o ambiente físico, social, financeiro. Todos eles vão estar ali, influenciando aquele envelhecimento ativo. Quanto mais coesos, mais essa margarida será viçosa. Um influenciando o outro também, porque aquele fator econômico vai nutrir o acesso a serviços, aquele seu comportamento pessoal vai facilitar através do ambiente físico, social, tudo entrelaçado. E por cima disso, 2 fatores que são transversais, determinantes transversais, cultura e gênero, que funciona bem em Xangai, na Cidade do Cabo e Lisboa, pode não ser o que seja bom para Taubaté, Campinas ou Ribeirão Preto. Então nós temos que observar a cultura e gênero, que a mulher e o homem, claro, do ponto de vista biológico, a gente sabe disso, envelhecem de formas diferentes. Aí, tem cabelo. Os aspectos hormonais. É claro que os meus são diferentes de uma mulher da minha idade. Mas não é isso. É a construção social do que é ser homem ou mulher numa determinada sociedade e cultura. Se ainda não leram, leiam o livro que talvez mais tenha sido formativo na minha evolução do pensar sobre envelhecimento. Escrito por uma mulher, Simone de Beauvoir, A Velhice. E o que ela fala ali? É a ressignificação que nós somos evolução do que nós éramos. Quantas vezes eu fico perplexo olhando entrevistado em cima de entrevistado nos programas de televisão com essa pandemia terrível. Pessoas mais velhas até do que eu. Economistas, psicólogos, infectologistas, pneumologistas, tudo. E eles não estão ali se colocando como idosos. O idoso é sempre alguém do lado de fora. Cícero já tinha nos prevenido sobre isso há mais de 2000 anos. Nossas atitudes em relação ao envelhecimento é que estão erradas, não tem nada errado em relação ao envelhecimento em si. Pelo contrário, gente, o jovem tem o desafio de querer, será que vai poder envelhecer? Nós já o fizemos. Não é legal? Ele já tinha colocado isso. E foram mais de 2000 anos em que nada se escreveu tão bom, na minha opinião, sobre envelhecimento, até que veio a Simone de Beauvoir. Com a ressignificação do envelhecimento, com a revalorização e com um conselho muito importante, da autoestima. E quantas vezes essa autoestima vem através do trabalho, do que você produz. Para as mulheres isso é fundamental. Ela, uma feminista, nos avisando. Fiquem de olho, porque vocês podem ser facilmente passadas para trás numa sociedade que já tem seus preconceitos contra a mulher, quanto mais em relação à mulher mais velha. Eu sei que na área de vocês tem muita mulher trabalhando. Não coloquem só também no trabalho, pensem no após o trabalho. Porque naquela noção de nos colocar no aposento, que vinha lá dos anos 30, paternalista, desencontrado, foi o legado que deu errado. Um dos países que se aposenta mais cedo no mundo, que depois que você se aposenta aos 56, 57 anos, ainda vai viver 30, 35, mal. Dedique-se a outros interesses, sejam mais polivalentes. Numa vida muito mais longa, a gente tem que dar saltos. A gente tem que ter uma gama de opções. Eu hoje sou isso, amanhã vou ser aquilo. Eu vou dar saltos. Eu vou me reinventando. Porque senão a gente fica estacionado, achando que a gente vai fazer o mesmo que fazia aos 20. Talvez, quando a gente
em média, só vivesse 45 anos, estava certo. Hoje não. Talvez aquele capital de conhecimentos, vocês que trabalham na área de educação, que a gente aprendia no início da vida, que dava conta ao longo de toda a vida, funcionasse quando a vida era uma corrida de 100 metros, agora não. Conhecimentos, aprendizagem ao longo da vida, se reinventar. Simone de Beauvoir insiste sobre isso, muito antes de uma revolução tecnológica como a que nós estamos vendo hoje. São essas as reflexões que vão criando a nossa resiliência, que vão fazendo com que a gente possa envelhecer se autovalorizando, ciente dos nossos direitos, ciente que nós precisamos, sim, de conselhos dos direitos das pessoas idosas. E que não vamos aceitar o que já foi feito nesse governo no dia 27 de junho de 2019, uma intervenção de cima para baixo, que desloca a presidência do Conselho e seus conselheiros, que as demite, democraticamente eleitas pela sociedade civil, e coloca um interventor no Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas lá em Brasília, dentro daquele Ministério de Direitos Humanos. Não vamos aceitar isso. Nós vamos lutar para que os conselhos das pessoas idosas, conselhos dos direitos das pessoas idosas, realmente nos representem. A nível municipal, a nível estadual e, claro, a nível federal. São eles que vão lutar, ou deveriam, por nossos direitos. Eu me sinto enganado quando eu vejo um Conselho Nacional de Direitos sob intervenção. Abuso, maltrato e negligência, celebramos agora, no dia 15 de junho, o Dia Internacional de Prevenção do Abuso das Pessoas Idosas, é quando você tem expectativa de uma relação de respeito e ele falta. Quando há uma intervenção, esperávamos uma relação de respeito e falhou. Como eu já lhes disse, ativista ontem, ativista agora, mais que nunca é preciso que a nossa voz seja ouvida. Nada para nós sem nós. Nós vamos ter que gritar alto. E eu lhes peço, vocês mais jovens, que estejam me ouvindo, que percebam isso. Que o melhor que lhes pode acontecer é envelhecer. Nós estamos todos no mesmo barco. Que navegar é preciso. Que a jornada é longa. E que a gente possa contar com conselhos que nos defendam. Por isso estou muito satisfeito de poder dar agora a palavra à minha querida Carmen, uma pessoa que eu admiro, do Conselho Estadual das Pessoas Idosas. Muito obrigado, Carmen. E muito obrigado, Tânia, pelo convite. Vou passar a palavra aqui para a dona Carmen Lúcia Pavan, que é membro do Conselho Estadual aqui do Idoso, né? Dona Carmen, tudo bem? Acho que seu microfone está fechado. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, eu não consegui me conectar antes. Eu realmente estou tão feliz de conseguir trazer o doutor Alexandre Kalash para falar aqui com a gente. Ele, para nós, é um guia. E há muito tempo que a gente já segue, eu aqui como representante no Conselho da Secretaria da Educação, foi um esforço grande, a gente participa lá. Para quem não me conhece, eu sou diretora da EFAP, muitos de vocês já me conhecem no prédio lá da EFAP, mas outros não me conhecem, eu sou conselheira também, e nós temos trabalhado muito para que todos os nossos idosos continuem
ativos e continuem trabalhando e continuem sendo assistidos, e é isso que a gente muito quer. E nessa aula inaugural, nada seria melhor, a aula inaugural sobre exatamente o envelhecimento, melhor do que o principal especialista, não só no Brasil, como no mundo, que criou o Instituto do Envelhecimento em 2012 e que a gente já acompanha. Então, doutor Kalash, eu me sinto muito honrada em tê-lo com a gente. Eu espero que isso possa ser também, que era a nossa intenção, trazer para a rede pública todos que possam pensar, ter esse pensamento de levar para si próprio, na sua vida, quem não é idoso ainda vai ser idoso, quem não é idoso tem seus idosos queridos, e levar para os nossos alunos, levar esse conceito de respeito ao idoso, e é isso que nós queremos. Muito obrigada ao senhor. Doutor Alexandre, olha, eu vou falar que o pessoal está amou a palestra. Eu vou fazer a leitura aqui só de algum dos elogios, né? Só porque eu falei que eu tenho alma paulista, por isso que estão gostando aí. Não, ser, é mais. Eu não vou perguntar ao time, né, que é perigoso, mas podemos ter alguma controvérsia. Mas, olha, valeu, né, o espetáculo maravilhoso, excelente, sabe as palavras, parabéns, belo tema, né? Estamos muito contentes que tenha trazido esse tema, palestra excelente, muito bom, maravilhoso, a professora Maria, muito obrigada, muitos elogios, muitos. A gente fica muito honrado de receber o senhor aqui no nosso canal, mas a gente tem algumas perguntinhas também por aqui, e eu queria saber se eu já poderia fazê-las também, eu poderia comentar. A primeira delas é com relação à pandemia, e na verdade eu fiz um consolidado aqui de algumas questões com relação a uma fala muito comum de que a pessoa idosa, ela tem alguma resistência a essa mudança, né, e muita gente também postou aqui no chat que ela vem se reinventando, né, com 70 anos, fazendo coisas muito diferentes daquelas que elas estavam acostumadas a fazer, ou fazendo de forma diferente, né? E como que o senhor vê isso? Como é que o senhor entende essa questão? Sem dúvida, Tânia, nós vamos ter que nos reinventar. Nós estamos diante de uma situação sem precedentes. Nem para minha mãe, que nasceu em 1918, em plena pandemia da gripe espanhola, até para ela, centenária, a minha rainha, até para ela isso é totalmente sem precedentes. E a gente vai ter que se reinventar. E é difícil você se adaptar a um estilo de vida diferente. De repente, a gente vai ter que ficar confinado, eu não sei por quanto tempo. É difícil, viu? Porque à medida em que a gente envelhece, os dias restantes, semanas, meses, anos, vai encurtando. E cada dia que eu deixo de ver a minha mãe para protegê-la, dói. Cada dia que ela, aos 102 anos, não está em contato com aquele filho que fica tão artificial chegar lá e não poder amassá-la de beijo, de abraço, de dar carinho. Eu só fugi uma vez de casa esse tempo todo. Ela mora aqui pertinho. 1,5 quarteirão. E foi tão... doeu tanto. Eu não poder fazer o que eu gostaria, que sempre fiz. E ela me olhando confusa, sem poder receber aquilo que ela estava esperando. E as nossas autoridades não têm a empatia, a compaixão de
perceber que não é só a morte de 70 mil já, e muitos mais subnotificados. Perceber que nós estamos com grandes perdas. As pessoas estão com medo de perder o emprego, de perder o futuro, de não saber onde que isso tudo vai levar. Que nós vamos ter que ser, sim, vizinhos solidários dos idosos solitários. Quem é que não conhece no seu quarteirão, no seu edifício, no entorno, no seu bairro, alguém que precise de alguma forma de carinho para tornar esse isolamento um pouco mais suportável? Isolamento não deve significar solidão. Felizmente, nós temos hoje ferramentas tecnológicas que facilitam, mas nem todo mundo está ligado à internet. Até a internet da carne, de repente, dá pane na hora H. Nós vamos ter que ter essa percepção de que, para muitos, é difícil. São analfabetos. 30% dos nossos idosos. Outros são analfabetos funcionais. Ficar todo mundo esperando que vai estar todo mundo na telinha, rapidinho. A gente vai ter que ser mais imaginativo de como chegar a eles, nós, privilegiados, os tais do home office. Falar de isolamento numa favela, você não por escolha mora em um lugar, você pode chamar de lar, com 2 cômodos, 6 pessoas. Complicou, com a Covid complicou. Mas a gente vai ter que tentar se reinventar. Eu disse antes, vocês mais jovens, procurem desenvolver uma gama de interesses, de habilidades, porque outras pandemias virão. Chato dizer isso. Eu, como médico epidemiologista, tenho certeza. Outras pandemias virão. Da forma como a gente está tratando o planeta, a nossa obsessão por proteína animal fazendo com que imensas quantidades de animais vivam lado a lado, de aglomerações cada vez maiores de pessoas. Da forma como a gente vai destruindo a planície amazônica e revolvendo todo aquele bioma que é tão diversificado, que também tem muitos vírus ali à espreita. Eu, quando era estudante de medicina, tinha dengue como nota de rodapé, tinha desaparecido. De repente o dengue entra. Chikungunya, zika, olha aí. Ébola. Sarampo que volta, que apesar de termos uma vacina, as pessoas têm, às vezes, por fake news, percepção de que seus filhos vão ser autistas. Olha quanto engano. Olha como que a ferramenta da tecnologia pode nos servir para o bem e também para o mal. Difundindo conceitos errados, confundindo a população. Tome de cloroquina para resolver o problema da Covid, não é assim. Letramento científico. Isso depende também do setor de vocês de educação. Até na elite. Pessoas que não têm percepção, discernimento para entender ciência. Como é que vai esperar que a pessoa comum possa interpretar com mensagens tão incoerentes? E que quanto mais a gente prolongar a pandemia, a gente vai criar, e eu já disse isso, uma palavra nova, pandagonia. Pandemia com agonia. Vai arrastando a pandemia. E vai dando uma agonia. Vai agonizando. Porque não é bom para a economia que isso dure, e dure muito mais do que deveria ter. Nós temos exemplos. Ontem mesmo, eu estava moderando e como curador de uma série de webinars para a Organização de Estados Ibero-Americanos. Convido vocês na próxima quinta-feira. É excelente, um programa super legal. Ontem nós fizemos um estudo dos cases da Espanha,
Portugal, do México, do Uruguai, da Argentina, para aprender com eles, entender. Na próxima semana, olhem lá no site da Organização dos Estados Ibero-Americanos, ou no nosso site do ILC, Brasil, com Z, porque é International Longevity Center.org, e vejam como acessar, porque na próxima semana nós vamos penetrar no horizonte brasileiro, estudos de casos do Brasil, de São Paulo, do Rio, do Nordeste, e depois tem um estudo de corte para poder entender as implicações raciais. Quem está morrendo é o negro, o pobre, da periferia, a desigualdade, que a Covid não forjou, mas deflagrou. E vamos também olhar para a questão de gênero. E vamos também olhar para o mais frágil e vulnerável de todos os idosos, o idoso institucionalizado, que mais precisa daquele pilar do envelhecimento ativo que se chama segurança e proteção. E o terceiro webinar vai ser uma visão para o futuro, em que vamos ter o ex-premier de Portugal, afinal é ibero-americano, José Manuel Barroso, que também foi secretário-geral da União Europeia, e o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, com comentários de pessoas de alto nível. A gente vai ter que oferecer sempre essa gama de opções, de conhecimentos, de alargar, de abrir a cabeça, para que a gente possa realmente penetrar numa coisa desconhecida. Tem uma gama de opções. Procurem aprender. Esse tempo da pandemia também é um tempo de autoaprendizagem. Olhar aí para o umbigo. Se ainda não leram, leiam. Camus, A Peste. Sabe o que o principal personagem da Peste dizia? Dr. Guia, diante daquela situação, daquela pequena cidade da Argélia que ele descreve, no contexto da peste bubônica, em 1849, só se vence uma pandemia com decência, com princípios de dignidade, de decência, de não negar, de enfrentá-la com ciência. E hoje nós temos muito mais ciência do que havia no tempo da pandemia descrita peste. Camus ia ter um prato cheio se estivesse vivo hoje no Brasil, ia ganhar um prêmio Nobel da literatura. Em vez disso, a gente está cultivando uma distopia, tipo George Orwell, de 1984. Até mesmo de simular, maquiar os dados, se aventou. Tem muito caso, não, vamos diminuir isso, vamos classificar de forma diferente. Vamos contar os casos. Se a gente ficar fazendo muitos testes, vai dar muito número. Vamos fazer menos testes. Vamos ficar assim no escuro a la Saramago, ensaio da cegueira. Isso tudo não vai dar certo. Então, a minha reação a essa pergunta é essa: reinventem-se. Busquem ter uma gama maior de possibilidades, de conhecimentos, de opções, porque outras pandemias virão. Esse é um ensaio. Tânia. Sim. Eu tenho até um comentário sobre isso aqui também, doutor Alexandre. Né? O pessoal teme um pouco, de repente, uma nova pandemia. Mas, enfim. Eu, de novo, tenho muitos elogios aqui e eu tenho um relato interessante. O professor Wilson, ele colocou aqui, tradição oral teve muita influência na minha vida, momentos de muita alegria. E ele postou esse comentário no momento que o senhor falava da sua ascendência, da sua família, né, da sua mãe, e realmente as pessoas estão bastante emocionadas. Dona Carmen também, parabéns aqui também para a senhora. As pessoas também se emocionaram com a sua fala, né? Então eu quero deixar registrado aqui também. Então, bem bacana.
Eu tenho uma outra pergunta aqui. Eles estão pedindo para repetir, se o senhor poderia repetir novamente, quais são os 4 pilares do envelhecimento ativo? Porque, como o chat fica aberto, algumas pessoas vão entrando ao longo da apresentação, né? Então, se pudesse falar de modo resumido, com um pouquinho mais de tempo. E tem umas outras questões aqui também, mas a gente vai ver se vai dar tempo ainda da gente passar tudo que está aqui. Eu não quis preparar, sabe, gente, slides, fazer uma apresentação formal, né? Tenho preparado, claro. Olha, Tânia, o número de vezes que eu fiz apresentações sobre envelhecimento ativo é muito afora, e sempre com a mesma paixão. Não custa nada repetir. Agora eu vou mostrar. Se vocês puderem só ver o que está em abóbora. É o pilar para sustentar as políticas públicas, é o pilar da saúde, da educação, dos conhecimentos, da participação e da segurança, proteção. O que pode sustentar essas políticas que estão aqui em azul? E nós temos princípios, aqui no topo, vocês poderiam ter lido, que são as orientações das organizações intergovernamentais, como a OMS, para chegarmos aqui a políticas públicas, e vocês terem os pilares de saúde, conhecimentos, para participação, e ter a segurança que vocês estarão envelhecendo protegidos. Isso tudo alicerçado, enraizado nos princípios das Nações Unidas, da dignidade, que a gente tem que cultivar, que a gente possa ter oportunidades de envelhecer com dignidade. E aqui, é aquela margarida que eu tinha dito. Envelhecimento ativo é o que a gente quer aqui no centro. E vai depender dessas bolhas que estão, essas 6, como chamo, pétalas da margarida. Acesso a serviços, nosso comportamento, estilo de vida. Os fatores pessoais, não só hereditários. Do meio ambiente físico, do meio ambiente social e os fatores econômicos. E o que eu tinha dito é que cada um deles está preso a um núcleo, que é o envelhecimento ativo, e o influencia isoladamente. Mas eles estão interligados, um influenciando o outro. Dentro de um substrato, que está em azul, que são os determinantes transversais de cultura e gênero. Fica mais fácil assim, depois de ter um pouco visualizado. Tá? Mas isso tudo vocês podem encontrar nos sites, na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no nosso site do ilcbrasil.org. Pode também encontrar no site em vários idiomas na OMS. Enfim, está bem disseminado de muitas formas. E a forma como nós encontramos para valorizar, para operacionalizar, foi criando esse movimento da cidade amigo do idoso. É colocar em prática, através de um exemplo bem prático, o que é esse envelhecimento ativo. Ok. Doutor Alexandre, eu tenho uma outra pergunta aqui, que na verdade eu vou juntar algumas perguntas parecidas. Uma diz respeito ao medo do envelhecimento e a aceitação das pessoas com relação a isso. Eu tenho aqui até uma postagem que é da professora Geralda, que ela diz até que tem medo do envelhecimento, né? Dessa perspectiva desse envelhecimento, se sente um pouco impotente diante disso. E tem uma outra pergunta também com relação a isso, dizendo que, por exemplo, o brasileiro não aceita, né? Aqui no Brasil ele não se aceita como idoso ou envelhecendo. Né? O que o senhor poderia comentar a respeito? Essas perguntas elas estão interligadas. O que te dá medo? O que te dá medo é que você tem medo de que não lhe aceitem da forma como você é, que você seja mais lento, que você não tenha a rapidez que antes. Você tem medo porque vivemos numa sociedade hedonista, de que o
como eu disse antes, o belo não ter ruga, de você estar sempre sarado, com corpito, né? Não há elogio maior no Brasil, muitas vezes falso, que você perguntar para uma pessoa: quantos anos você tem? 37, 53, 78. E aí o comentário: não parece. Ah, fica todo mundo feliz. Por quê? Tem problema de eu parecer 74 anos? Qual é o problema de você parecer a idade que tem? Que condenação é essa para as pessoas, sobretudo que vieram de uma vida dura, sem oportunidades para se cuidar, que comeram mal, que trabalharam mal, que foram massacrados ao longo da vida e que depois chegam mal aos 60, aos 70 e, se tiverem sorte, aos 80 e parecerem a idade que têm, estão condenados. Não tem que combater, isso são formas de idadismo ou preconceito contra o envelhecimento, preconceito contra a idade. Não tem sexismo que vem do sexo, não tem racismo que vem de raça, tem idadismo que vem com preconceito contra a idade. É só uma forma de a gente combater. Primeiro é a autoeducação. Olhar para si. Eu tenho inserido em mim, por conta da cultura onde eu fui criado, esses botões do racismo, do sexismo, da homofobia, do idadismo. Eu tenho obrigação de arrancá-los. E quem vai fazê-lo? É a autoeducação. De você fazer introspecção e fazer reflexão, de procurar ler mais. Não basta ser não racista. É preciso ser antirracista. Não basta não ser idadista. É importante ser anti-idadista. Não basta não ser, em relação à mulher, não preconceituoso, é preciso ativamente ser mais feminista. Não basta não ter preconceito contra gays, lésbicos, transexuais, o LGBTismo. É preciso que ativamente a gente se eduque. E aí dá menos medo. Para quem me perguntou, vai dando menos medo. Se a gente coletivamente puder fazer esse movimento do bem, de que nós estamos mais bem acompanhados, faça parte de um coletivo. Entre. Não se sinta só. O que dá medo é você se sentir só. Como se só você tivesse envelhecido. Existem já movimentos consolidados. Felizmente, hoje nós estamos fazendo mais progresso no sentido de sermos menos racistas, de uma melhor aceitação da mulher. Não esperem lá do Planalto. Tem que ser um movimento que venha de nós. Também o Camus nos disse de forma clara na peste: não esperem pessoas milagrosas que vão fazer as coisas. O movimento é do dia a dia, das pessoas comuns. Só se vence uma peste. E ele fazia uma analogia ali, velada, contra o fascismo. Aquele vírus que está à espreita, que está em toda parte, que está ali escondido atrás das prateleiras, debaixo dos baús. A qualquer momento ele pode explodir. E quando ele eclode, ele te pega de surpresa. Por isso que a gente tem que realmente fazer o esforço para se autoeducar. Ninguém vai ser completamente não racista, não sexista, não homofóbico, mas a gente tem que fazer esse esforço, inclusive para não ser idadista e encontrar pares. Porque, meu Deus, minha avó que dizia sempre: da união se faz a força. Alguém que falou também de tradição oral, você até comentou que se emocionou. Claro que ela é importante. Eu vou fazer uma reflexão aqui, porque eu acho que todo mundo sabe que houve um país onde tudo deu certinho e continua dando certo, está erradicada por lá a pandemia no momento, que é a Nova Zelândia. É fácil. Uma ilha a 3 horas de voo da Austrália, fechou,
identificou um caso, faz o rastreamento rapidinho, todo mundo fica sabendo, pá! Deu certo. Mas entre a população da Nova Zelândia tem uma minoria que chama-se Maori. Eles não vivem em reservas indígenas, eles estão vivendo em comunidades, em Auckland, nas outras cidades, em algumas áreas com uma densidade maior do que outra, mas eles têm uma cultura própria, uma cultura da tradição oral. Eu sei porque eu fiz um sabático e vivi entre eles 6 meses. Aprendi muito. Eles respeitam a tradição oral. Embora a Nova Zelândia tenha saído muito bem, antes da primeira-ministra Jacinda Ardern ter decretado quarentena rígida, lockdown, os Maori já o tinham feito. Assim que eles souberam que havia essa perspectiva de vir uma pandemia lá da China, que eles começaram a perceber a ciência, obedecendo e ouvindo a ciência. Eles decretaram, eles próprios, nos seus centros comunitários, que se chamam marais, eles fizeram o lockdown. Sabe por quê? Porque eles tinham a tradição oral. Em 1918, na pandemia da gripe espanhola, eles foram dizimados, e eles sabiam disso, isso não tinha ficado perdido na história. Os idosos foram passando aquilo de geração em geração. Eles foram acompanhando e aprendendo. A memória continua viva pela tradição oral. E eles se protegeram antes que até a própria sociedade como um todo fizesse. Tradição oral. A gente perde. Que a gente não cuida de manter uma tradição oral, uma tradição indígena, uma tribo que pode nos ensinar, as dizima, não as protege. Não tem nem a decência, e eu falei de decência antes, de ter uma política federal para poder trazer as máscaras, de poder trazer proteção, foi vetado. Um povo que não aprende com o seu passado e que não respeita a tradição oral vai ficar remando na mediocridade, que eu espero não seja para sempre. Sim. Doutora Alexandre, né, vou falar um pouquinho sobre alguns comentários, e muito bacana. A professora Marilene, muito aprendizado hoje. Aprendi a não ter medo de envelhecer, que coisa boa. Né? Bem bacana. Volte sempre, doutor, não esqueça de nós, né? A professora Cleusa. Excelente palestra também. E há uma coisa até poética também que foi colocada aqui, um comentário, que na velhice, olha, professora Eleusa, olha que bom, na velhice somos despidas, e o importante é termos o conhecimento. Olha, bonito, né? Bom, professor Alexandre, a gente já está chegando aí aos momentos finais da nossa apresentação. Eu quero agradecer muito a presença do senhor no dia de hoje. É o nosso programa de estreia, né? Envelhecimento ativo. E nós temos a programação sempre às sextas-feiras, às 14h, no canal Formação Continuada. E nossa intenção é sempre trazer um convidado, alguém que nós tenhamos sempre muito prazer em receber, um conhecedor, especialista, assim como o doutor Alexandre Kalash, né? Na próxima semana vai estar conosco a doutora Cláudia Fló, né? Médica também, e especialista em envelhecimento saudável. O doutor Alexandre também a conhece, né? Uma flor também de pessoa, e vai estar conosco na próxima semana. E eu gostaria, então, de passar mais uma vez ao doutor Alexandre como suas considerações finais, e também a dona Carmen, né? E depois eu volto com vocês para me despedir, tá bom? Doutor Alexandre, por favor. Só queria dizer para vocês que eu também me emociono. Depois de tantos anos, 45 anos trabalhando sobre envelhecimento, eu sempre me sinto um privilegiado. Eu foi a sorte de ter dado aqui clique, quando muito mais jovem, claro, 45 anos atrás.
Queria também dizer para vocês que esse ano eu faço 50 anos de formado. Me formei em 1970. Queria dizer para vocês, na área educacional, de que vocês são responsáveis por estar treinando e educando jovens. E esses jovens, se trabalharem tanto tempo quanto eu tenho já de formado, e eu já trabalhava antes, mas só de formados, são 50 anos. Os jovens que vocês estão formando, se trabalharem tantos anos quanto eu espero que eles o possam fazer. O trabalho dignifica o homem e a mulher. E se eles trabalharem tantos anos quanto eu, eles vão chegar, suponho, que se forme este ano, a 2070, quando 35% da população brasileira terá mais de 60 anos. Eles vão estar atravessando o século do envelhecimento. E não estão sendo preparados para isso. Chamem outra vez, só para falar para os jovens e poder dizer para eles: abracem o envelhecimento. Vai ser para o bem de vocês, mas vai ser também para o bem daquelas pessoas que vocês estarão servindo. Cada vez mais velhas. E muitas cada vez mais sábias. Mas também não cobrem do idoso só por ele ter vivido muito. Essa sapiência. Eles podem ter experiência. Mas eles têm que também ter a oportunidade de que essa tradição oral, essa experiência, essa sapiência possa ter veículos, canais. Na África, a tradição do Ubuntu, que eu sou porque nós somos, você pertence ao coletivo. E na África, várias sociedades, quando morre um velho, uma biblioteca se incendiou. Nós estamos permitindo, por um desleixo, desrespeito à vida, que a cada dia centenas e centenas de bibliotecas se incendeiem. Nós estamos bem sentindo essa perda. É isso que significa a pandemia. A oportunidade de a gente reflexionar, refletir sobre isso. E ter compaixão, acima de tudo. Sim. Imaginem por um casal de idosos que viveram juntos 50 anos, mais, se despedir do seu companheiro ou sua companheira, um caixão fechado, selado, sem funeral. São tristes os tempos que nós estamos vivendo. Vamos dar vazão a essas emoções. Porque se não houver o ritual do luto coletivo, a gente vai sair mais traumatizado ainda, por mais tempo. Solidariedade, compaixão e empatia, antes de tudo. Obrigado, Tânia. Obrigada, eu que agradeço, doutor Alexandre. Dona Carmen, a gente tem 2 minutinhos só, né? Por favor, a senhora também. Acho que o microfone está fechado. 1 minutinho para agradecer você, minha querida Tânia, minha amiga aqui da Escola de Formação. Agradecer, doutor Alexandre, a Inês Riotto, que é minha amiga no Conselho do Idoso, conselheira como eu, e me proporcionou a sua vinda tão rápido para falar com a gente. Espero que todos da educação tenham gostado muito, fico muito grata mais uma vez à sua participação. E se puder voltar sempre, o nosso canal está aberto. Beijo grande, doutor Kalash. Vamos dar um beijo comum à nossa querida Inês. Isso. Beijo, cara.
Bom, pessoal, olha, eu quero muito agradecer a presença de todos, né? Foi muito importante tê-los na tarde de hoje. Em 1 hora e pouco, nós reunimos aí quase 800 pessoas, 700 e poucas pessoas, 754 pessoas participando, e todas elogiando muito o trabalho, elogiando muito o doutor Alexandre também, pedindo para voltar, e me pedindo também quando eles podem ter contato com esse material. Bom, todo o conteúdo do Centro de Mídia, dos canais, fica disponível no canal do YouTube do Centro de Mídia, tá? Essa palestra também, ela foi gravada, né, na tarde de hoje e fica disponível para que vocês possam acessá-la também no canal do YouTube, tá bom? Conto com a presença de vocês mais uma vez na próxima sexta-feira, né? Se correr tudo bem, não tivemos nenhum probleminha aí, mas com certeza estaremos juntos. Agradeço mais uma vez a presença de todos e desejo uma boa tarde. Obrigada. Então, só para dizer, Tânia, sim, pois não, claro. que o nosso site é ILC, que vem do inglês International Lone Jeffrey Center, ILC Brasil, mas escrito com Z, porque nós somos parte de uma aliança de centros da longevidade, ilcbrasil.org. Então, olhem lá no site, que tem muita informação, muitas palestras, muitas entrevistas e muita discussão sobre o envelhecimento ativo. Obrigado. Obrigada também, gente. Boa tarde, obrigada a todos.